Nós vamos começar a aula 17 de sinais e sistemas. Antes de começar, alguém tem alguma objeção à gravação da aula? Bom, ninguém se manifestou, então nós vamos começar a aula. Na aula de hoje, nós vamos calcular a transformada de Fourier para uma classe especial de sinais, que são sinais periódicos, tá? E aí nós vamos chegar na série de Fourier. Então, eu quero fazer isso relativamente devagar com vocês e, como eu falei antes de começar a gravar, eu não vou avançar na matéria se a gente terminar mais cedo, para cristalizar essa primeira parte, tá? Então, muita gente pensa que a série de Fourier, a transformada de Fourier, são dois objetos diferentes. Mas, na verdade, é a mesma coisa em limites, um limite do outro. Então, você pode entender tanto que a série de Fourier é um caso particular da transformada de Fourier, como você pode entender que a transformada de Fourier é um caso particular da série de Fourier. Então, elas estão intimamente ligadas. Como eu comecei o curso abordando a transformada de Fourier, o nosso ponto de vista vai ser apresentar a série de Fourier como um caso particular da transformada. Mas poderia ter sido feito de outro jeito, eu acho mais intuitivo e mais claro desse jeito. E uma das principais noções que eu quero que vocês tirem dessa aula é exatamente a relação entre a transformada de Fourier e a série de Fourier. O fato de que se você sabe a transformada de Fourier, você já sabe a série. Ok? Vocês haviam me dito que vocês já tinham tido alguma coisa de série de Fourier, apesar de não ter tido nada sobre transformada? Cálculo 4. Vocês viram um pouquinho de série, mas nada de transformada? Foi essa a informação? Tá. Eu não sei se a forma com que eu vou mostrar é a mesma que vocês viram no curso de cálculo. Vocês viram explicitamente em termos de senos e cossenos? Ou foi em termos de exponencial de Euler? Senos e cossenos. Então, só lembra que esse seno e cosseno no nosso curso, os dois estão dentro da forma de Euler, tá? Mas fora isso é a mesma coisa, ok? Então é o seguinte, a gente tem estudado sinais limitados no tempo. Porque todo sinal físico é limitado no tempo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui T, G de T, e aí a gente tinha um G de T aqui, que era alguma coisa que começava e terminava, tipo a sua música. Começa e termina. A não ser que seja do Pink Floyd, né? Aí começa e não termina. Então, todo sinal físico é limitado. Mesmo um sinal periódico, que é físico, ele não é matematicamente perfeitamente periódico. Porque matematicamente um sinal periódico é um sinal que começa no tempo menos infinito e vai até o tempo mais infinito, o que não existe. Então a gente estuda o sinal periódico ideal e as características dele são manifestadas de maneira aproximada para um sinal físico periódico, porque o sinal físico periódico ele tem começo e fim, então ele não é matematicamente periódico de maneira perfeita. Entenderam a relação? Entenderam, gente? Ou vocês querem que eu repita? Então, o que é um sinal periódico? Matematicamente, a definição de um sinal periódico. Não é um sinal que qualquer deslocamento por um múltiplo qualquer do período, o sinal se repete? Correto?
Então, quando é que começa um sinal periódico? No tempo menos infinito, ele não tem começo. E quando é que termina um sinal periódico? Ele também não tem fim. O sinal periódico mais comum, cosseno, se eu falar que x de t é o cosseno de 2πft, existe algum tempo onde para frente daquele tempo esse sinal aqui é zero? Não tem, então o sinal não termina. E ele nem começa. Não tem nenhum tempo para o qual, para trás desse tempo, esse sinal aqui é zero, certo? Então isso aqui é uma idealização. Não existe um sinal físico que seja estritamente, matematicamente periódico, porque todo sinal físico começa e termina. Inclusive, isso aqui não é um sinal. A gente não pode nem chamar isso aqui de sinal, porque um sinal, para ser um sinal, ele tem que ter energia finita. E esse sinal, entre aspas, não tem energia finita. Pensa, se eu for calcular a energia de x de t, eu teria que pegar o cosseno ao quadrado de 2πft e integrar de menos infinito a mais infinito, correto? Qual é o resultado dessa integral? Se você integrar sobre um período, um cosseno, a integral dá meio, não é? Lembra, gente? A integral do cosseno ao quadrado por um período é meio? Vocês lembram disso? Cálculo assim, ou não? Bom, mas tá? Se você integrar o cosseno ao quadrado sobre um período, dá meio. Quantos períodos você tem aqui? Infinitos. Então, qual é o resultado dessa integral? É infinito. Então, isso não é um sinal. Ok? Mas a gente fala, o sinal cosseno, o sinal seno. Não é uma linguagem muito precisa, tá? É o tipo de coisa que irrita matemáticos profundamente. Então, nós temos que lembrar disso. Isso é uma idealização, tá? Existe, quando a gente fala, aquele sinal é periódico, você quer dizer que ele tem um monte de período. Ele é um cosseno que oscilou várias vezes. Mas ele não é um cosseno perfeito. Então, o sinal físico, ele nunca tem uma única frequência. Porque se você começa e termina um cosseno, o efeito disso é um alargamento da função delta. A função delta não é mais função delta, ela vira uma gaussiana bem magrelinha. E quanto mais repetições você tiver, mais magrela é a gaussiana, mais próxima da função delta é a transformada de Fourier. Entender essa noção de que não existe sinal físico com frequência, com uma única frequência? Porque um sinal físico, mesmo se ele for um cosseno, ele vai começar e terminar. Esse início e fim causam um alargamento na gaussiana. De vez em quando eu pergunto em prova. Prove isso. Prove esse alargamento. Aí é só você tratar o cosseno como cosseno perfeito, multiplicando pela função top hat. Porque quando você faz o produto de um cosseno perfeito com a função top hat, você tem um cosseno que começa e termina. Aí é só você estudar o efeito disso no espectro de Fourier, usando a propriedade da produto no tempo, convolução no frequência. Aí você vai ver que não é, na verdade, uma gaussiana, é uma função sinc, que é parecida com a gaussiana. Mas não é isso que eu quero fazer hoje, tá, gente? Hoje eu quero fazer o seguinte, eu quero ver se dá para calcular a transformada de Fourier de um sinal periódico. Como é que a gente pode abordar isso? Aí a gente vai ver que dá, apesar dele não ser um sinal, dá para calcular a transformada,
mas ela vai envolver funções impulso, vai envolver funções delta. Igual a função cosseno, ela tem transformada de Fourier, só que ela é uma função descontínua, né? Uma função impulso. Entenderam o objetivo da aula? Tá, então a nossa filosofia vai ser a seguinte. Nós vamos estar interessados no sinal periódico, mas a gente está particularmente interessado em relacionar a transformada de Fourier de um sinal não periódico com a série de Fourier, ou seja, a transformada de Fourier, do sinal periódico, que é composto de repetições do nosso sinal original. Então, vamos supor que eu crie um GP de T, que é o meu G de T, repetido. Indefinidamente. Então, a gente vai dizer que... Vou pegar aqui... o período aqui a gente vai chamar de A, para manter a mesma nomenclatura que está no material de apoio. Então, o que a gente quer? A gente quer poder relacionar a transformada de Fourier desse sinal com a transformada de Fourier desse sinal. Com isso, a gente vai obter a relação entre a série de Fourier e a transformada de Fourier. Isso é extremamente útil, tá? Por exemplo, um dos exercícios da lista pede para vocês calcularem a série de Fourier de uma onda quadrada, a partir da transformada de Fourier da função top hat. Porque a onda quadrada é só repetições da função top hat. Então, se você já sabe a transformada de Fourier desse sinal, você já sabe a série de Fourier desse sinal. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Esse P é o subíndice, só para lembrar que GP é o G de T periódico. Tá, Giovana? Entenderam então, gente, o caminho aí das pedras? Todo mundo entendeu? Ok. Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente precisa de uma relação matemática entre G de T e GP de T, correto? Tendo a relação matemática, aí é manipulação de forma. Alguém tem alguma sugestão de como que eu posso construir matematicamente meu GP de T do meu G de T? Isso, é como uma série, vai virar uma série. O GP de T vai ser repetições de G de T. Mas tem um jeito extremamente conveniente de obter a série, entendeu, Giovana? Luiz, a série que a Giovana falou, eu acredito que seja a mesma coisa que você está falando, somando infinitas funções G de T. Então, o jeito mais conveniente de obter essa série é através da convolução com a função impulso. Então, vamos lá. O que a Giovana e o Luiz estão falando? Os dois estão falando que... Me corrijam, tá? Se vocês não estiverem falando isso. Mas eu estou traduzindo para matemática a afirmação que vocês colocaram aí no chat. Vocês estão dizendo que GP de T é uma soma de G de T deslocados de vários períodos A. E essa soma vai de menos infinito até mais infinito. É isso que vocês estão afirmando, os dois? N é um número inteiro. Pois é, então tá perfeito, tá correto. Essa soma, ela periodiciza o sinal. Quando n igual a 0, você tem o sinal central. Quando n é igual a 1, você tem o próximo período.
Quando n é igual a 2, você tem um próximo período. N igual a menos 1, você tem um período aqui. Blá, 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 blá. Até infinito. Você soma tudo, você tem a função periódica. Todo mundo enxergou que esse somatório resolve o problema? Tá, agora como é que eu posso obter cada uma dessas em termos de G de T? Aí que entra a questão da convolução. Vocês lembram que se eu fizer a convolução de G de T com a função impulso deslocada de um tanto NA, isso aqui vai ser G de T menos NA? Lembra, quando você faz a convolução, você não está usando a propriedade da seleção da função delta. Você está copiando a função. Lembram disso lá do começo do curso? Que a gente chega nessa relação simplesmente fazendo troca de variáveis e utilizando essa propriedade da seleção da função delta. Mas aqui, quando você tem a propriedade da seleção, o resultado é um número. E aqui o resultado é uma função. Vocês querem que eu abra este novo ou já estão confortáveis com essa igualdade? Tá, então, esse G de T menos NA, a gente pode expressar como essa convolução aqui, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente define a função trem de impulso. A função trem de impulso, esse trem aí não é do meu mineirês, não. Esse trem é porque, aliás, é do meu mineirês sim, porque o nome oficial para isso é pente de impulso, que eu acho muito feio. Eu chamo de trem de impulso, mas é um trem porque tem um monte de função impulso, tá? Uma do lado da outra. Então, o que é esse trem de impulso? É um monte de flechinha separada da distância A. Então, vai até infinito, tá? Então, essa aqui é a distância, a separação de cada flechinha dada por A. Tá? Então, é comum achar o termo trem de impulso na literatura. Mas, quando as pessoas gostam de ser muito elegantes, elas falam pente de impulso. Porque parece um pente de cabelo. Tá? Ok? Apesar de que eu não acho que pente é mais elegante que trem de jeito nenhum. Então, por definição, então, o que eu quero fazer? Eu quero chegar aqui através da função trem de impulso. Então, quantas convoluções eu tenho que fazer para chegar aqui? Infinitas, correto? Então, em vez de fazer infinitas convoluções explicitamente, eu defino a função trem de impulso, que tem infinitos deltas, e faço a convolução de G de T com a função trem de impulso. Entenderam a ideia? É como se fosse uma função com várias funções, aqui é uma função só. Isso, Tipo, é por aí mesmo. Você tem somatório aqui de um monte é de porque a flash. gente está acostumado a que a função fosse uma setinha só e a gente ia ter que ir somando, multiplicando cada deslocamento. Mas Isso, isso é uma função só, então. isso aqui é uma função só. Do mesmo jeito que essa aqui é construída. Isso aqui não é uma função só, Sim. mas ela é construída
você pode entender ela como construída como soma de várias funções, correto? Sim. No mesmo espírito, o trem de impulso é uma função do tempo. Então, trem de impulso, que é uma soma do mundo velho de funções delta. Entendeu? Essa é a representação matemática dessa função. Ficou claro? Para mim, tá assim. Então, o que me motiva a definir isso? Porque aí o GP de T vai ser simplesmente a convolução de G com o trem de impulso, que vai me dar a convolução de cada um desses, me dá cada um desses termos. Stefano, sua pergunta não fez sentido, não. O G de T não desloca o delta. G de T nunca deslocou um delta. O delta que desloca o G de T. Quando eu fizer a convolução, ó, presta atenção, quando eu fizer a convolução da função G de T com esse pente, com o trem de impulso, eu não estou fazendo a convolução com várias funções deltas? Convolução é uma operação linear, né? Então a convolução de G de T com esse bicho é a convolução da função G de T com esse trem de impulso, com esse trem de impulso, com esse trem de impulso e soma tudo. Entendeu? Aí, a convolução com esse trem de impulso dá a cópia central. Com esse, dá a cópia deslocada de um período. Com esse, a cópia deslocada de 2 períodos. Ou seja, com esse impulso, dá o termo aqui com n igual a 0. Com esse, dá o termo com n igual a 1. Com esse, dá o termo com n igual a 2. Enxergaram, gente? Posso avançar, então? Você está perguntando do trem de impulso, Tiago? Sim, GP de T é uma função periódica, cujo período é A, por construção, né? A cada deslocamento A, ela se repete. E o trem de impulso também é uma função periódica, com período A. Professor, Oi. se o A ele for um número pequeno, não pode ter intersecção entre as G de T menos a NA? Aí deu ruim. Aí o seu GP de T, ele ainda é dessa forma. Tá. Mas ele já não é de uma forma que a gente está interessado. Por quê? Ele não contém informação de G de T. A informação foi perdida. Nos pontos onde as cópias se sobrepuseram, você tem uma outra função. Aí, se eu te contar quem é GP de T, você não sabe quem é o G, entendeu? Entendi. Se isso aconteceu. Mas, assim, por exemplo, então a gente teria que pegar inicialmente a função G de T, definida em um intervalo muito pequeno em torno da origem? Não, você começa com uma função G de T que você quer. Você está interessado. E escolhe um A suficientemente grande para não ter interferência. Ah, entendi. Mas é porque quando o N ele varia de menos infinito até mais infinito, ele vai lá de 1, 2, 3. Aí o A ele tem que compensar isso, aumentando esse valor, para dar uma bela distanciada entre as funções. Não. Se para N igual a 1 e N igual a menos 1 deu certo para todo mundo. Não, o que eu digo é o seguinte: quando eu coloco N igual a 1, seria G de T menos A, né? Isso. Aí, comparando com G de T somente, o A tem que ser muito grande para estar distanciado de G, para ser deslocado muito bem, para não ter intersecção, é isso? Isso mesmo. Ah, tá. Então, a gente tem que pensar no valor de A adequado. Na verdade, na prática, você já vai ter um sinal GP de T que é periódico. E aí você pega um período, identifica aquilo com o seu G de T.
E aí você pode até interpretar que eles estão tocando, entendeu? Ah, entendi. Nesse Entendi. curso, é mais essa percepção contrária. Você começa daqui e interpreta em termos dessa função. No curso de PDS, a filosofia inverte. Você começa daqui e interpreta esse como sendo construção desse. Aí, se isso acontecer, você perdeu a informação desse cara. Aí Entendi. é aí que entra o teorema de amostragem. Ah, fechou então, professor. Obrigado. Entendeu? Que vocês vão estudar. Vocês fazem PDS comigo? Não é? É a mesma turma, é. Então vocês vão ver isso no semestre que vem. E eu vou estar fantasiado de Bane. Provavelmente. E vocês também. Vão ser todos mini Banes. Então, toda essa discussão é para chegar na conclusão que esse GP de T ele pode ser escrito como a convolução de G de T com o trem de impulso. Então, se eu fizer a convolução de G de T com essa soma, eu estou fazendo a convolução termo a termo com isso. Cada convolução dá esse G de T. É óbvio para vocês que essa igualdade vai dar essa? Ou vocês querem que eu coloque na lousa? Era isso que eu ia perguntar, professor. Porque vai ter o somatório e aí entra dentro do somatório. Né? Isso, porque a convolução é linear, né? A convolução é só Isso. integral, que é uma operação linear. Então você pode colocar, você pode fazer a troca. Então, Você fez aquelas provas de propriedade lá que se troca a ordem, se não, mas desloca. isso não entra na história aqui. Ah, não? Não, isso não é relevante porque a gente está fazendo. É a linearidade que é relevante. O que é relevante para a gente, Giovanni, é o fato de que a convolução de A com B mais C é igual à convolução de A com B mais a convolução de A com C. É isso que é relevante. Sim, tá, entendi. Entendeu? Uhum. Todo mundo entendeu? É isso que me permite fazer a troca. Em vez de pegar G de T e fazer a convolução com todo mundo uma vez, fazer a convolução 1 a 1 e depois somar. É a linearidade da convolução. Porque a convolução é só uma integral, né? Então ela é linear. Então isso aqui vai ser convolução com somatório dos deltas, que é o somatório de G de T convoluído com cada delta. Então, aqui, na passagem daqui para cá, eu usei a linearidade. Aí, essa convolução é o G de T menos NA. Entenderam, gente, que eu usei... Aqui tem uma convolução, tá? Ficou ilegível isso aqui, né? Ficou claro, Giovana, que foi aqui que eu usei a linearidade? Sim, ficou assim. Eu tinha isso assim, isso fez sentido, mas aí eu vi que não estava pelo jeito certo que eu tinha pensado. Aí agora ficou claro. Aí se você quiser usar o que você está falando, é só você inverter a ordem aqui. Você está falando que a convolução desse com esse é igual a convolução desse com esse. Aí você está usando aquela propriedade. Ah, sim. Entendeu? São coisas distintas. Tá óbvio, então, gente, que essa convolução vira essa soma, então o sinal ficou periódico, né? Professor, Oi. você consegue expandir essa soma para uma integral? Não. Não tem nem deltazinho aqui. Eu Isso pensei aqui é uma nisso. soma, é uma soma de funções. Não é nem uma Tá soma de certo. números, entendeu?
Beleza. Tipo A de T mais B de T. Também porque na função trem, ela é, tipo, ela é meio que discreta, ela não é tão contínua. Seria também por isso, professor? Tipo, é que ela, são vários picos, assim, né? Onde ela é zero, não ia dar pra fazer. Ou eu O tô que você viajando. está falando, é, vai entrar na hora que você vai entrar exatamente na relação entre transformada e série. Então, a gente vai ver no final da aula que você pode entender que a transformada de Fourier, ela é a série de Fourier no limite que esse pente no domínio do tempo vai para infinito. É o contrário, é na inversa que ele vai para zero e a soma vira uma integral. Por isso que eu não quero responder essa pergunta agora, que eu vou te confundir. Mas Tá, você está no tudo caminho bem. certo, você só está no domínio errado. O que você está falando vai acontecer no domínio da frequência. Então, a soma vai virar integral, não quando os pauzinhos no domínio do tempo juntar, mas quando eles forem infinitamente um para longe do outro, entendeu? Que, Ok. pensa, faz sentido, Não, não eu faz? Porque aguardo, eu aí a aguardo. função. Se você pegar o primeiro período e jogar para infinito, você transformou a função periódica numa função não periódica, correto? Sim, sim. Eu acho que sim. Vou aguardar as cenas nos próximos capítulos Isso, para aí você vai ver que entender. a soma no domínio da frequência que vai virar uma integral. É porque no domínio do tempo a gente sempre vai ter integral. É na da frequência que é uma soma. Lembra da série de Fourier? A direta é uma integral e a inversa é uma soma. Vocês lembram disso? Você falou sério ou transformado agora? A série. A transformada, as duas são integrais, né? Ah, tá. Eu não vi tanta série de Fourier assim para lembrar disso não, professor. Bom, a gente vai chegar no par até o final da aula. Então, o que é importante vocês notarem? O importante é vocês notarem que, partindo de uma função não periódica, eu chego na sua versão periodicizada, fazendo a convolução com trem de impulso. Ok? Tá claro isso para todo mundo? Nós vamos trabalhar com essa forma agora. Tá claro, gente? Tá claro para todo mundo que isso aqui é uma função periódica? Ou seja, que isso aqui dá isso aqui? Tá. Então vamos focar nossa atenção agora. Lembra, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é achar a transformada de Fourier dessa função, da função periódica. Em particular, relacionar ela com a transformada de Fourier dessa função. Certo? Lembra que esse é o objetivo da aula? É sempre bom a gente não esquecer qual é o objetivo da aula, tá, gente? Senão vocês se perdem. Agora, nessa forma, ela é altamente conveniente para o nosso objetivo. Por quê? Porque basta usar a propriedade de convolução no domínio do tempo, resulta em produto no domínio da frequência, para relacionar a transformada de Fourier dessa função com a transformada de Fourier dessa função. Professor, uma Oi. dúvida. Quando a gente expressa o sinal com seno e cosseno, a gente tem a expressão de GP de T ou de G de T? Os dois, você pode, tanto a transformada de Fourier quanto a série, pode ser colocado explicitamente em termos de seno e cosseno, é só você expandir a fórmula de Euler. Que em cálculo 4 a gente aprendeu com seno e cosseno, mas aí agora eu não sei se era a expressão de G ou de GP de T. As duas, né? É a mesma coisa. Ok? Lembra, nosso seno e cosseno está dentro da fórmula de Euler. Por que é a mesma coisa? É a mesma coisa porque elevado a i θ, que é o que a gente trabalha, é a nossa base
Θ é o 2πft. É igual ao cosseno de θ, mais I seno de θ. Não, isso assim, eu pergunto por que que é a mesma coisa GP de T e G de T? Eu não falei isso. Eu falei que ambos podem ser expressos tanto na forma de Euler, como a gente faz nesse curso, como explicitamente em termos de seno e cosseno. Então eu não sei qual expressão que é, se é de G ou de GP de T. Que é o quê? A expressão quando é dada em seno e cosseno. Não tem Na como série. Eu estou te falando que tanto a transformada quanto a série podem ser dados em termos de seno e cosseno. A diferença entre a transformada e série não é que você vem daqui para cá, é que você vai de uma integral para uma soma. Isso aí, beleza. Entendeu, Thiago? Tanto a série quanto a transformada, você pode colocá-las nessa forma ou nessa forma. Então não faz sentido você tentar buscar qual era a forma da série de Fourier, se era essa ou essa. É arbitrário, depende do gosto do professor. Não foi essa a pergunta, professor. Então acho que eu não estou te entendendo. Assim, ele dava a expressão em seno e cosseno, Ok. só que eu não sei se ele estava me dando a função g de t ou a função gp de t, porque as duas podem estar expressas em cosseno e seno. Mas ele estava falando de série de Fourier? Série de Se é Fourier. série de Fourier, ele está dando essa. Ah, ok. Entendeu? Tá Porque certo. senão não era uma soma, era integral. Ah, entendi. Beleza. Entendeu? Se foi ensinado a série de Fourier para vocês antes da transformada ou sem a transformada, com certeza essa abordagem que eu estou fazendo agora não foi seguida. Eu não sei como foi deduzida, ou até se foi deduzida a série de Fourier, ou se foi só Não. apresentada. Só apresentada. Então, esse ponto de vista que eu estou ensinando, vocês não viram. Isso é novidade. Você deve estar tentando correlacionar. Exatamente. Não, com certeza você não viu assim. Nós estamos deduzindo a série de Fourier, entendeu? A gente começou o curso deduzindo a transformada, agora vamos usar o que a gente sabe de transformada para deduzir a série. Beleza. Então, ó, eu vou simplesmente aplicar a transformada de Fourier dos dois lados, tá? Eu estou aplicando a transformada, tá? Não apareceu série ainda. Eu vou aplicar a transformada de Fourier dos dois lados. Essa transformada de Fourier, que é o que eu quero obter, eu vou chamar ela, estou dando o nome dela, tá? De GP de F. Ok? Pela propriedade que convolução no tempo dá produto na frequência, eu sei que GP de F necessariamente é o produto da transformada de Fourier dessa função com a transformada de Fourier dessa função, que eu vou chamar de TI de F. Entenderam a lógica dessa igualdade? Agora, TI, você já deve ter percebido que não é nada a ver com quem conserta computador, que tem a ver com trem de impulso, né? A razão, vocês perceberam que TI é trem de impulso, né, gente? Ou não? Então, eu chamei a função de TI no domínio da frequência porque a transformada de Fourier de um trem de impulso também é um trem de impulso, tá? Essa nós vamos calcular não, tá? Essa eu só vou dar, vocês não precisam calcular ela, não precisa procurar na internet. Quando cai na prova, cai só que você tem que saber isso, mas eu quero que vocês essa eu quero que vocês memorizem. Então, é a parte decoreba do curso, ok? Vai memorizar isso aqui. Esse é TI de F ou TI de... Esse aqui é o de F, né? Ó, Tá. apareceu F aqui.
Vamos por explicitamente. Só deixar claro aí melhor. É difícil o cálculo, então, professor? Oi? É difícil fazer o cálculo para achar isso? Essas perguntas são relativas, né? São questão de custo-benefício. Como esse é um curso introdutório, eu preciso julgar, tentar aproximar o ponto ótimo do suor com o benefício do suor, entendeu? Não é esse o meu papel? Certo. Aqui eu acho que não vale a pena. Aqui você vai suar os bigodes por uma coisa que não vai te adicionar muito conceitualmente, entendeu? Então, Entendi. eu estou sugerindo que, caso você tenha muita curiosidade para provar isso, você espere um momento mais calmo da sua vida. Ok? Beleza. Então, eu não estou nem sugerindo que vocês pesquisem. Eu estou sugerindo que vocês aceitem. Tá? Não tem nada demais aqui, não tem só manipulação de função delta com aqueles limites. Então, essa nós vamos dar como dada, tá? Vamos aceitar que isso aqui é verdade. Agora, o que vocês precisam notar? Que isso aqui é um conjunto de flechinhas. Ela não tem mais altura 1 por causa desse termo. Tá? Então, lá no material de apoio, eu desenho essas flechinhas aqui com altura diferente, mais altura menor, para lembrar desse termo. E o espaçamento é 1 sobre A. Então, por exemplo, se o espaçamento no domínio do tempo é de 2 segundos, o espaçamento no domínio da frequência é de 1 sobre 2, que é igual a 0,5 Hz. Então, 1 sobre A é a unidade de Hz. Que bom, porque F é unidade de Hertz e K não tem unidade. Então é bom que 1 sobre A seja unidade de Hertz mesmo. Perceberam? Isso é extremamente importante, tá? Então, se você tem um trem de impulso no domínio do tempo, onde um impulso está aqui e o outro está lá no Goiás, lá longe, presta atenção no que eu estou falando. Aguenta a pergunta sobre a amplitude agora, Giovanni, porque a coisa mais importante é vocês verem a questão da separação, tá? Ó. O que você falou, Thiago? Eu não entendi o que você falou. Ah, tá. FT é Fourier Transform, né? Eu achei que você estava falando isso aqui. Tá. Então, gente, vamos supor que você tem um pente no domínio do tempo, tá? Que o primeiro impulso está aqui e o segundo impulso está lá no Goiás. Tá longe para burro. A é muito grande. O que vai acontecer com o trem de impulso no domínio da frequência? Se A for grande, 1 sobre A é pequeno. Quer dizer que no domínio da frequência, os impulsos vão estar pertinho um do outro. Então, um trem de impulso no domínio do tempo, quanto mais separado os impulsos tiver, quanto maior for A, mais próximos no domínio da frequência vão estar os impulsos. E vice-versa. Então, todo mundo juntinho, abraçadinho, feliz no domínio do tempo, todo mundo longe, distante no domínio da frequência. E vice-versa. A no domínio do tempo, 1 sobre A no domínio da frequência. Isso está claro, gente? Eduardo, você está perguntando, os impulsos na frequência mais baixa porque em T eles estavam muito... Ó, se A for um número menor do que 1,
Aí não é mais baixo, é mais alto, né? Então, se ele é mais baixo ou mais alto, depende se é maior ou menor que 1. Mas quanto mais próximos os impulsos estiverem no domínio do tempo, maior é a flechinha no domínio da frequência. Entendeu, Eduardo? Tiago, você está pedindo... você falou, você deve estar infeliz que eu não provei, né, Tiago? E está querendo ter uma intuição melhor sobre esse pente, né? Então, vamos pensar. Primeira coisa. Quantas frequências eu tenho aqui? Quantas frequências eu tenho no trem de impulso? Infinitas? Infinitas. Escolhe um F que você quer que seja muito alto, do tipo 1 gazilhão. Você vai ter um K que vai satisfazer, vai ter um delta para frente disso. Correto? Por que você tem infinitas frequências aqui? Você tem que ter frequências infinitamente altas, infinitamente e perde zero e tudo quanto é frequência. Porque no domínio do tempo você tem deltas. E cada delta tem infinitas frequências, certo? Sim. Então o que está acontecendo aqui? Pensa o seguinte, no domínio do tempo você tem um delta, centrado em zero. Qual é a transformada de Fourier? A função no zero. É constante? T, né? É de É T. constante. Isso. Não, se eu Perdão. tenho impulso no domínio do tempo, constante no domínio da frequência, certo? Isso. Aí se eu desloco esse impulso no domínio do tempo, no domínio da frequência vira uma exponencial, correto? Lembra de Certo. deslocamento, Sim. propriedade de deslocamento temporal? Então, Módulo, né? oi? O Vira módulo continua sendo 1, mas agora você tem uma fase. Então vira Isso, elevado a 2 PFT. exatamente. Certo. Então pensa, ó, se eu tenho cada delta no domínio do tempo, não é uma exponencial no domínio da frequência? Ok. É uma função seno e cosseno, correto? Certo. Então cada delta no domínio do tempo contribui com uma exponencial no domínio da frequência. Você tem infinitas exponenciais, então, no domínio da frequência. A soma delas sempre dá zero. A não ser que dê interferência construtiva certinha para todo mundo. Quando dá interferência construtiva certinha para todo mundo, ela dá infinito, que te dá esses delta no domínio da frequência. Por isso que no domínio da frequência vai para infinito também, por causa do delta. Entendeu, Thiago? Sim. Pelo menos qualitativamente, o que está acontecendo? Não, entendi. Mas como isso tem relação com o módulo ali 1 sobre A? Isso aqui vai ficar mais claro, o papel desse 1 sobre A, quando eu voltar na pergunta da Giovana sobre a relação da série com a transformada, da soma com a soma de Riemann. Esse 1 sobre A, você vai ver que ele desempenha o papel do passo diferencial. Então, quanto menor, quanto mais longo está no domínio da frequência, menor é o passo ΔF no domínio da frequência. Então, dessa forma, ele desempenha o papel da altura. Mas, quando você for ver a relação disso aqui com a transformada, você vai ver que esse termo é exatamente o fato que corrige a questão da série ser a soma e a transformada ser uma integral. Porque a transformada tem um delta, né? Correto? Sim. Esse delta está aqui. Porque o que é 1 sobre A? Não é o passo em frequência? Não é a distância entre dois deltas?
Certo. Então, mas eu vou mostrar isso daqui a pouco, pode ser? Ah, beleza. Mas você entendeu por que vai virar um trem de impulso? Todas as exponenciais se somam, dá interferência destrutiva, aí você tem zero. Aí você tem esses pontos aqui, onde elas estão tudo em fase. Aí dá infinito, porque você tem infinitas. Ah, isso aí eu entendi. Beleza. Tá. Ah, um jeito que você pode pensar, antes de eu entrar nessa discussão mais formal. Eu falei que quanto mais perto tiver os deltas, maior é esse termo, não é? Se A for menor que 1, no É. caso? Eu achei um jeito que você vai ficar feliz, Thiago. Eu acabei de ter uma ideia para te explicar isso sem ter que te afogar em matemática. Pensa duas situações. Você tem dois pentes. Vamos comparar dois pentes no domínio do tempo. Um deles tem período A e o outro tem período 2A. Imaginou na sua cabeça? Tá bom. Esse que tem período 2A, ele não é o que tem período A, mais um outro com período A, só que você deslocou metade do impulso. Ah, certo. De boa. Entendeu? Então, o que tem metade do. O que tem o que tem metade do período, ele não tem duas vezes menos flechinha do que o outro? Sim. Então, apareceu aqui esse infinito aqui, ele, o infinito que você obtém com a metade do período te dá o dobro da amplitude, porque você teve o dobro de flechinha, entendeu? Ou não? Tô tentando imaginar. Ó, pensa aqui, minha mão é um pente. Ele tem período A. Agora eu vou reduzir, eu vou falar o contrário, eu vou reduzir pela metade. Tá? Eu quero comparar esse pente com um pente que tem metade do período. Tudo bem? Uhum. Os dois vão ter infinitas exponenciais, não vão? Porque cada dedo meu, você imagina que eu tenho infinitos dedos, que não é difícil de imaginar. Cada dedo meu dá um exponencial, não dá? Sim. A hora que eu somo essas exponenciais, eu tenho cada função delta aqui, correto? Tá bom. Agora aqui, eu vou somar também infinitas exponenciais, não vou? Não vou? Também, também. O que você falou? Eu entendi. Vai Mas, somar sim. mas eu não tenho duas vezes mais exponencial aqui do que aqui? Porque que o período é metade? Tá bom, ok. Então a flechinha que eu obtenho daqui tem uma altura duas vezes maior do que essa. Porque ela foi formada por duas vezes mais exponencial que essa. Entendeu? Acho que sim. Eu acho que eu precisaria desenhar para. É bom desenhar. Eu não quero apagar a louça. Mas pensa, ó, compara esse período com metade. A metade tem os mesmos deltas desse. E mais outro pente, com outro delta. Então é como se você pegasse os deltas desse e somasse com o segundo delta. Você tem delta mais delta, dá duas vezes o delta desse. Então esse aqui vai ter 1 sobre A, e esse aqui vai ter 1 sobre A sobre 2, 2 sobre A. Então esse aqui vai dar duas vezes o delta desse. Entendeu? Então, Não, tudo bem. isso aqui é Tudo uma bem. medida do tanto de delta que está entrando, do tanto de exponencial que está entrando para formar esses deltas.
Ok? Beleza. Aí você tenta ir desenhando, entender. Se não entender, você me pergunta de novo na aula que vem, tá? Tá bom. Então, ó, com isso, a gente sabe que GP de F é igual a G de F vezes 1 sobre A somatório em K de delta de F menos K. Então, o que aconteceu aqui? Como é que eu visualizo o meu GP de F? Vamos supor que esse aqui seja o meu G de F. Quem é o meu GP de F? Ele é o meu G de F vezes um trem de impulso. Então, ele é também um trem de impulso, mas modulado por essa função. Então, ele vai dar um trem de impulso modulado por essa função. Além desse termo aqui. Então, a gente diz que a transformada de Fourier da função periódica contém amostras da transformada de Fourier de G de F. Essa é uma amostra, essa é outra, 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 essa é outra. E ela é zero entre funções deltas. Ficou claro que o GP de F são esses deltazinhos aqui? Você está pegando o G de F e está multiplicando por um trem impulso, correto, Giovana? Tipo, é que você tá fazendo todos os passados, mas é pra gente imaginar, tipo, infinitos que estão criando essa função. O trem de impulso, imagina que está todo mundo aqui, o trem de impulso no domínio da frequência. Tá, Aí você multiplica por G de F. Aonde G de F é zero, não tem mais impulso, certo? certo. Então daqui para cá não tem mais impulso. Aonde G de F é diferente de zero, o valor de G de F em cima do ponto onde o impulso existe vai modificar a área do impulso. Aí eu represento isso com uma flechinha que dá representativa da altura de G de F. Tá, então é que eu não tô entendendo se tá no domínio de G de F, isso daí, ou se essa Isso aqui função é toda é G F. de F. Então, mas essa As função, essa flechinhas, corcova aí é o quê? As flechinhas é G de F ou o a conjunto? contínuo. O contínuo é G de F. Tá, e as As flechinhas? flechinhas é o GP de F. Ah, tá, porque tá no domínio da frequência, ok. Entendeu? Então, eu tô essas flechinhas representam graficamente o resultado desse produto, onde G de F é a função contínua. É porque como elas estão uma em cima da outra, eu não sabia se elas eram a mesma coisa ou coisas separadas. Então a gente está procurando só o conjunto das flechinhas e não a. Porque esse GP de F virou funções de impulso. Só que agora elas têm altura diferente, dada pelo valor de G de F nos pontos Ka. Entendeu não, Giovana? Eu acho que eu entendi, sim. Professor, as flechinhas continuam espaçadas por 1 sobre A, 1 né? sobre A, isso. Você continua tendo 1 sobre A aqui. 1 sobre A. Perfeito. O Stefano perguntou, GP de T é periódico, mas GP de F não. Isso mesmo. Então, lembrem disso para sempre. Se eu tornei um domínio periódico, tornei o domínio do tempo periódico, o que acontece no domínio da frequência? Ele fica discretizado. Eu tenho só esses pontos aqui diferentes de zero. Porque o GP de F é zero fora desses pontos, por causa da função delta. Então, essa propriedade, convolução no domínio é produto na outra, resulta no fato de que se eu discretizo um domínio, o outro fica periódico. Se eu periodizo um domínio, o outro fica discretizado. Então, se ele é periódico no tempo, ele é discreto no domínio da frequência. Entendeu, Stefano?
Professor, eu posso falar que, quer dizer, então o GP de F é o conjunto de impulsos aí. São só essas flechinhas, isso. Ah, tá. Se a gente tivesse na USP, eu ia desenhá-las numa outra cor, ia colocar a corzinha dela e escrever GP de F aqui, e vocês iam ficar todos mais felizes. Mas aqui vocês não enxergam diferença de cor. Então, as flechinhas são o GP de F, entendeu? E o G de F é o contínuo. Luiz, eu vou voltar na sua pergunta logo, tá? Pra gente, logo a gente vai ver o efeito de trazer essas flechinhas para perto e para longe. Aí você vai ver que o que você falou tá correto. Se eu te entendi certo. Eu só quero massagear a fórmula um pouco para ela ficar mais fácil de enxergar isso. Professor, Oi. eu só não entendi o negócio, ó, porque assim, a função g de t, a gente viu que ela era periódica, né? Ela se repetia e em vários períodos, né? Uhum. Só que quando a gente calculou o GP de F, ela apenas ficou discretizada no domínio do G Da de T. frequência. Tipo assim, ó, o GP de T, ele era várias repetições da função G de T, certo? Aham, certo. Só que GP de F, ela ficou limitada apenas a um intervalo pequeno, não ficou periódico. Mas GP, é o que eu acabei de falar para o Stefano. Ser periódico no domínio não quer dizer que é periódico no outro. Isso é só a função impulso que tem essa coincidência. Uma função periódica num domínio não é uma função periódica no outro. Ah, entendi. O que é sempre verdade? A função periódica num domínio é discreta no outro. Tá, Entendeu? entendi. Então, o efeito de discretizar um domínio é periodicizar o outro. O efeito de periodicizar um domínio é discretizar o outro. Os dois vêm juntos. Ah, beleza, então, senhor. Obrigado. Todo o curso de PDS é construído em torno dessa propriedade. Então, a aula de hoje é central para o ano que vem. Agora, eu vou falar agora a respeito da sua pergunta, Luiz. Antes de eu colocar na fórmula que eu queria, porque eu acho que já juntando com a pergunta do seu colega agora, talvez seja um momento bom para discutir isso. Pensa o seguinte. Não, deixa eu colocar a fórmula que vai facilitar. Pensa o seguinte. Quantas informações eu preciso para recuperar o meu GP de T, sabendo o meu GP de F? Em outras palavras, vamos calcular a transformada inversa. Aí eu volto nisso. Então, o meu GP de T não é a transformada de GP de F inversa? Não é isso? Mas isso aqui não é... Perdão, gente, isso aqui é F. Isso aqui é o tipo de coisa que eu anulo a questão na prova, quando o aluno erra. Então, isso aqui não é isso? Então, vai ficar G, F. Eu vou tirar o 1 sobre A para fora aqui. Somatório de K, delta de F menos K, A. VZ elevado a I2PFT. DF, correto? Concordam? Professor, peraí, só para ver se eu não perdi, o senhor está aplicando a transformada Eu estou expressando GP de T em termos de GP de F através da transformada de Fourier inversa. Ah, tá. Só isso. Para destacar o que eu quero explicar a respeito da pergunta do Luiz e do aluno que conversou comigo logo depois do Luiz.
Tudo bem até aqui? Então, isso aqui, eu vou trocar a ordem da soma com a integral. Eu vou ficar 1 sobre A, soma da integral de g de f. Eu vou organizar aqui de um jeito melhor. E elevado a 2πft, delta de f menos ka df. Então, essa integral é uma integral, isso aqui é em k, né? Esta integral é uma integral que envolve a função delta, certo? A gente já sabe que o efeito dela vai ser selecionar o integrando no ponto aonde o argumento vai para zero. Então, qual é o resultado dessa integral? Ela vai ser essa função avaliada nos pontos Ka, correto? Correto, gente? Então, ela vai ser g de Ka vezes e elevado a i 2π. Aqui tem f, vira K sobre A, t. Tá certo? Professor, ali na primeira linha também é K sobre A? Ai, gente, aqui é K sobre A. Antes eu coloquei, antes de eu apagar, tava... Tava K vezes A. Então tá errado, tá, gente? É K sobre A para todo mundo. Corrige aí no caderno. Professor, é um T ali no final, né? Aqui é T. Aqui tá elegível também? É T também. Então eu só fiz a transformada inversa e usei a propriedade de seleção da função delta. Tá claro como é que eu cheguei aqui? Então, olha que coisa esquisita. O que essa fórmula está me contando? Ela está me contando que para eu recuperar GP de T, basta eu saber quais são os valores do G. Lembra, isso aqui é o G. É a transformada de Fourier de um período de GP de T, correto? Basta eu saber os valores em determinados pontos. Por isso que eu falei que foi discretizado no domínio da frequência. Só esses pontos aqui, espaçados de K sobre A, que entram na reconstrução de GP de T. Não é isso que essa soma está me contando? Mas GP de T não contém a informação de G de T? Então, olha a maluquice que a gente concluiu. Presta atenção nesse paradoxo. Para eu recuperar G de T, eu não preciso de todos os valores de G de F? Mas para eu recuperar GP de T, que contém G de T, eu preciso só de alguns pontos? Que maluquice que é essa? Calma. Por que GP de T contém só um pedaço da G de T? E se a G de T for um sinal periódico também? Não, aí não dá certo o que a gente está fazendo. Você não vai construir um sinal periódico de outro sinal periódico.
A gente está estudando a relação entre o sinal periódico e o seu primeiro período. Ah, tá. Então a minha G de T é um sinal limitado. Isso, por construção. Tá, entendi. Então, a sua G de T está aqui, está o primeiro período da GP de T, é a G de T, correto? Entendi. Então, se eu te conto quem é GP de T, você não sabe quem é G de T? Sim, É o primeiro período. só um período só, tá? Isso. Mas para você saber um período, você não tem que saber todo mundo, o contínuo, infinitas informações, todos esses valores? Sim. Mas para você saber GP de T, basta você saber alguns valores? Isso não é paradoxal? Professor, eu não sei se meu raciocínio vai estar certo, mas é como se, como é periódico, ele está pegando um valor de cada deslocamento para frente, como se ele pegasse um pedaço do sinal aqui, aí ele pega outro pedaço, mas no outro periódico, e aí ele vai como se ele fosse pegando um pouquinho de cada um, e não precisasse de tudo, de todos, tá certo? Mas isso não faz. Eu não sei nem se eu entendi o que eu expliquei, professor, mas é isso que eu Mas quis. eu acho que pensei. você tá em torno do que está acontecendo, mas isso não resolve o paradoxo. O paradoxo é o seguinte: você está me falando que para eu recuperar a G de T, Não, eu eu tô falando preciso de GP de tudo. T. Ah, tá. Mas vamos começar. Afirmação A. Para eu saber quem é G de T, eu não preciso de todos os G de F? Sim. Informação B. Para eu saber GP de T, basta eu saber essas amostras? Então, mas é porque assim, eu tenho o G de F, quer dizer, o G de T muitas vezes. Então, ao invés de eu posso pegar um pouquinho das vezes, tipo, de cada periódico do G de F, entendeu? Eu Não, não isso não sei. resolve, Giovana, porque pensa o seguinte: avalia T só nesse intervalo. Isso aqui está te contando que você vai ter todos os valores de T dentro desse intervalo. Então você tem o seu G de T. Eu sei, mas como ele repete no GP, né, Mas o quando é que que tem? periódico, porque aí eu não preciso, tipo, é como se cada espaçamento eu pegasse um ponto diferente, mas como ele repete, eu não sei explicar o que eu tô pensando, professor. Mas você entendeu o paradoxo? Não, eu entendi que é tipo, para você tá conseguindo mais com menos, é como se fosse isso, tipo, você tá conseguindo o sinal Eu inteiro recuperei o com meu G menos de coisas. T, eu recuperei o meu G de T sem saber todo mundo, só sabendo essas amostras. Então, na verdade, a informação para eu recuperar isso aqui, eu preciso do contínuo, não está bem correta. Professor, mas eu não entendi por que é um paradoxo. Porque se você, a informação A, para eu saber a função G de T, eu preciso de todos esses valores, correto? Essa é a Sim, informação A. realmente sim. Informação B. Para eu encontrar GP de T, basta eu saber isso aqui, correto? Certo. Informação C. GP de T contém G de T. Então é contraditório. Porque a informação B mais a informação C chega à conclusão que G de T, só precisa, para você recuperar ele, basta você saber isso aqui. Não, mas aí eu não posso dizer que dependendo do valor de A, GP de T não está só aproximando do valor Não, de. não. É perfeito. Se não tem aquela sobreposição que algum aluno levantou no começo do curso, esse período aqui, nesse intervalo, o GP de T é idêntico ao G de T. Não, eu digo assim, ele não é contínuo. Ele é Ele, óbvio que é contínuo. ele é GP de T, contínuo? claro que é. T é um variável Ah, o que não contínuo. é contínuo é o G de F, né? É. GP de F. Então ele é contínuo. Então a Letícia já matou a charada. A afirmação que G, para eu recuperar G de T, eu preciso do contínuo dos infinitos, na verdade não é bem assim.
Vamos pensar em dois casos. Vamos pensar que eu tenho isso aqui, eu faço essa reconstrução aqui e tenho o meu GP de T periódico. O que vai acontecer se eu dobrar o número de pontos da minha reconstrução? Se agora eu pegar aqui e esse ponto, e esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Se eu dobrei o número de pontos aqui, o que eu fiz com esse 1 sobre A? Eu dividi por 2, não foi? O que aconteceu com o período no domínio do tempo? Duplicou. Então, isso significa que quanto mais pontos eu pego no domínio da frequência, em outras palavras, quanto mais essa soma se aproxima da integral, mais os períodos vão se afastando. Então, você só precisa do contínuo para matar os períodos, como a Letícia já tinha percebido. Mas você não precisa para recuperar a informação original. Você só precisa para ter ela com zero dos lados, entendeu? Entenderam, gente? Esse 1 sobre A é o passo ΔF. Então, isso aqui já é a soma de Riemann. Quando o A vai para zero, perdão, quando o A vai para infinito, e esse passo vai para zero, a soma de Riemann vira integral, isso aqui vira a transformada de Fourier da função que não é periódica. Ou seja, o primeiro período foi para infinito, à medida que A vai para infinito. Então, à medida que A vai para infinito, isso aqui virou a transformada. Porque a soma de Riemann vai virar integral. Isso aqui já é a soma de Riemann. K sobre ΔA é K, o 1 sobre ΔA é o ΔF. Então, aqui você tem K ΔF. No limite que ΔF vai para zero, ou seja, que A vai para infinito, isso aqui vira integral, que é a transformada de Fourier inversa da função não periódica. Entenderam a relação? Essa é a base do teorema da amostragem, que é o coração do curso PDS. Entenderam, gente? O que foi que você não entendeu, Thiago? Você entendeu que... Ó, vocês concordam que 1 sobre A é o espaçamento no domínio da frequência? Concordam que 1 sobre A é o ΔF? Então, presta atenção, Thiago. Você concorda que 1 sobre A é o ΔF? Sim. Então, eu vou colocar essa soma aqui em termos do ΔF. Aqui eu tenho G de K ΔF, E elevado a I, 2π K ΔF, T. Tá? Certo. Ok? Agora, na sua cabeça, faz um experimento mental. O que acontece com essa soma à medida que você diminui ΔF? O que é diminuir ΔF? ΔF não é 1 sobre A? Sim. É fazer A ir para o infinito. A aumenta, correto? Então, se você diminui ΔF, você não aumenta o número de pontos que está participando dessa soma? Sim, ok. Você não aumenta o tanto de amostras que você está usando? Certo. Quanto mais amostras você usar, ou seja, quanto menor for ΔF, maior é o período. Então, você precisa dessas amostras extras, não para recuperar a informação, mas para jogar o primeiro período para infinito. Ou seja, para matar as cópias. É isso que a Letícia quis dizer.
A Letícia quer dizer que você só precisa de todo o G quando você quer matar as cópias. E aí está claro que quando o ΔF for para zero, essa soma não vira uma integral? Esse ΔF não vira DF? Sim. Esse K ΔF não vira F? E aqui não vira F? Sim, é transformada inversa, né? É a transformada inversa de G de F, que me dá aqui o G de T, e não mais o GP de T. Então você pode entender que o G de T é igual a GP de T no limite que A vai para infinito. Está explícito aqui. No limite que A vai para infinito, ΔF vai para zero, essa soma vira transformada de Fourier inversa. Melhorou? Melhorou um pouco, sim. Professor, essa é aquela forma, a fórmula de baixo é, é essa fórmula da série de Fourier, né? Só falta a gente agora, só falta perfumaria agora. Mas ela a que eu apaguei, a fórmula da série de Fourier. Essa aqui não é assim que aparece com ΔF explícito, não. Aparece com K. Eu já vou pôr ela de novo na lousa. Posso avançar então? Vocês entenderam que, na verdade, a transformada inversa não é para recuperar a informação. É simplesmente para matar as cópias. Mas tem um mínimo de pontos que já recupera a informação. Você tem que pegar um número de pontos suficiente para que as cópias não sobreponham. No curso PDS é inteirinho construído em cima dessa noção. É a transformada da série, né, professor? Aí a série, nesse limite, a série vira transformada, entendeu? A soma vira integral. Então, quando a gente vai procurando, a gente vai estar procurando nesse limite. Procurando o quê? Uai, quando a gente está procurando, tipo, transformar o sinal e eliminar as cópias. Na verdade, o que a gente faz é usar apenas amostras dele para representar um sinal contínuo contendo apenas amostras, entendeu? Na prática, isso aqui é o contrário. Você quer pegar só amostras dele, viver com as cópias e recuperar o sinal sabendo o teorema, entendeu? Essa que é a filosofia de PDS. É o contrário. Então, pera, no final, a gente, na vida real, a gente quer que ele seja periódico? Não, a gente quer as amostras e a gente paga o preço dele ser periódico. Então, ele é periódico e a gente quer só Isso, porque você quer armazenar o seu sinal no corte. computador, correto? Tá. Mas aí você vai fazer o quê? Você vai armazenar amostras no domínio do tempo. Você vai fazer o contrário que a gente está fazendo agora. Você vai armazenar amostras no domínio do tempo. O que vai ficar no domínio da frequência? É a função periódica. Ah, tá. É porque você começou no domínio do tempo uma função só ela, e aí você foi transformando ela em periódica e a gente foi trabalhando com isso. Então a gente vai Isso. fazer o contrário na vida real. Isso. Porque agora eu estou te dando aula de série de Fourier. Quando eu for te dar aula de teorema da amostragem, eu vou discretizar o domínio do tempo e vai periodizar o da frequência. Mas é a mesma ideia. Ah, não. Tá, eu já estava confusa nisso. Qual que é a... Em que parte é que a gente tem que focar, que a gente vai usar mais? Aqui nesse curso é só agora, na série. Mas no curso que vem a gente vai repetir tudo isso trocando domínio, tempo e frequência. Mas é exatamente a mesma matemática. Entendeu, Giovana? Acho que sim. Obrigada. Então, olha só, a gente chegou nessa conclusão aqui, né?
Então a gente concluiu que para eu recuperar o GP de t, basta eu ter essas amostras. Então, formalmente, a gente define uma função discreta. E quando você define uma função discreta, você usa colchetes para denotar que ela é discreta. Tá? Então, eu defino uma função discreta g de k, que é igual a 1 sobre a. G de k sobre a. Isso aqui não pode ser uma igualdade, porque está misturando domínio, tá? Mas então eu vou colocar assim, só para a gente não complicar. Mas, por definição, g de k é a função que é numericamente igual à amostra da função g no ponto k sobre a, dividido por 1 sobre a. Aí, com essa definição, o GP de t expresso assim, somatória de g de k. Opa, aqui virou colchetes, né? E elevado aí 2π k sobre a t. Entenderam? Entenderam, pessoal? Foi só uma questão de notação e troca de domínio. Mas por que a gente tem que trabalhar com esses colchetes e que ela é discreta e não dá para usar sempre nessa substituição? Não é que você tem, é que é assim que é. Eu tenho que te ensinar o que você vai encontrar em livros, correto? Não, sim, Mas mas é que... você poderia perfeitamente parar aqui. Ah, tudo bem, então. Estou te mostrando agora qual é o jeito mais comum de se expressar isso. Ao mesmo tempo, como g de k é numericamente igual a isso aqui, e isso é a transformada de Fourier do sinal original, então vamos lá. O g de k, ele é 1 sobre a, vezes a transformada de Fourier de g de t, elevado a menos i2π, avaliado no ponto k sobre a, t, dt. Concordam? Aqui de menos infinito a mais infinito. Concordam? A gente pode usar o igual ali, professor? Aqui pode, porque aqui eu não coloquei a função em parênteses. Tá. O resultado disso aqui é um número para cada k. Então isso aqui é uma função discreta, entendeu? Porque k é discreto. Sim, agora entendi. Então aqui eu não sacrifiquei ninguém. Mas vocês entenderam que isso aqui é o G, é a transformada, avaliado no ponto K sobre A. Todo mundo enxergou? Bom, para ficar mais bonitinho, eu não preciso do G de T aqui. Por quê? Porque eu sei que, por construção, o G de T é o primeiro período de GP de T. Então, em vez de integrar G de T de menos infinito a mais infinito, eu vou integrar o GP de T e vou pegar ele só no primeiro período, menos A sobre 2 até A sobre 2. Entenderam? Por que essa integral e essa são idênticas? Por construção, G começa e termina. Aonde que ele começa? Menos A sobre 2 e termina em A sobre 2. Às vezes ele é zero entre menos A sobre 2 e A sobre 2 durante o corregião. Tudo bem, isso não vai mudar o valor da integral. Mas aqui de maneira... Como não sei se ele tem valor diferente de zero nos limites do período, eu peguei só dentro do primeiro período. Entenderam? Então, esse é o par série de Fourier, tá? Então, esse é o par série de Fourier. Isso aqui é a série de Fourier.
direta e essa é a inversa. Então, a direta é uma integral, porque a função é contínua, e a inversa é uma soma, porque a função é discreta. O que é extremamente importante vocês lembrarem? Dessa relação aqui. Eu vou até pôr um igual agora, tá? Vou violentar a matemática um pouco para destacar isso aqui. A série de Fourier, os coeficientes da série de Fourier do sinal periódico são nada mais, nada menos do que a transformada de Fourier do sinal que forma o primeiro período, avaliado nesses pontos. E aí com esse fator aqui. Então, se você sabe a transformada de Fourier do primeiro período, você já sabe os coeficientes da série de Fourier. Ok? Nunca esqueçam disso, isso aqui é muito útil. Então, por exemplo, a gente viu que a função top hat tem... Aliás, eu vou precisar apagar, então, para eu mostrar esse exemplo. Vocês terminaram? Vocês entenderam tudo? Tá tudo certo? Agora foi meio que só Você massagem. poderia repetir rapidinho por que vai de menos a sobre 2 a sobre 2? A integral é de g da função não periódica de menos infinito a mais infinito, correto? Isso. Por construção, essa função original não é o primeiro período da função periódica? Sim, ela é o primeiro período. Pois é, então, em vez de integrar ela de menos infinito a mais infinito, eu integro a função periódica dentro do primeiro período. Ah, sim, não é. Tá, entendi. Então, imagina, isso aqui é a original. A periódica é isso aqui. A original de menos infinito a mais infinito é a integral, pegando só o primeiro período. Sim, eu tava achando que você tava pegando simétrico com relação à origem, por isso que eu tava Mas confuso. é simétrico. Menos a sobre 2 é a sobre 2. Sim, mas, tipo, não só com relação à origem, é com relação ao período em si, né? Tipo, Claro, porque por definição, o primeiro período começa em menos a sobre 2 e termina em a sobre 2. Foi assim que a gente construiu. A gente pôs quando a gente construiu o GP de T, o n igual a zero define essa região entre menos a sobre 2 e a sobre 2. Ele é simplesmente a primeira cópia. Talvez você esteja pensando assim, mas e se a minha primeira cópia não tivesse entrado em zero? Vamos supor que você quer periodizar esse sinal aqui, correto? isso. Do jeito que a gente construiu, esse sinal é o primeiro período. O segundo está aqui. Entendeu? Aqui continua sendo o primeiro período. Só que agora ele é diferente. Aqui ele é zero e aqui ele é... Ele não precisa ser simétrico para isso aqui Ah, tá entendi. correto. Entendeu? Fez sentido, sim, obrigado. Então, tudo isso foi para mostrar para vocês que a série de Fourier é um caso particular da transformada. Ela é a transformada de Fourier de um sinal periódico. Só que como essa transformada envolve função impulso, a inversa não é mais uma integral, é uma soma. Deixa eu ver aqui que tem uma penca de pergunta. Pera, a inversa é de baixo, professor, não é direta? Não, essa aqui é a inversa. A inversa é que vai da frequência para o tempo. Direta vai tempo, frequência. Ah, tá. Então, essa aqui é a inversa. Isso também vale para quando eu tiver com sobreposição? Vale, só que aí o seu G de T é diferente. Você tem um outro G de T. Ele não é o G de T original, é o G de T que está dentro do primeiro período. Mas ainda vale, entendeu, Stefan? Só que esse G aqui não é o G do outro, é o G do que formou com a sobreposição. Não é porque G de K... O que você quer dizer, Thiago? Você quer dizer que isso aqui é para explicitar que são amostras disso aqui?
Isso, foi É isso isso que mesmo. eu Aqui quis deixa dizer. claro que são só amostras. É isso mesmo. Então, formalmente, se você não quer. Matemático não gosta disso aqui. Parênteses é contínuo. Aí lá dentro você tem um K, que é discreto. Eles têm pavor disso. Então, sempre que aparece isso aqui, que aparece por causa da função delta, geralmente você faz essa troca. Professor, eu fiquei com uma dúvida agora na notação, que antes você estava falando que K, dentro da soma, né, estava K igual a menos infinito até infinito, mas agora a gente discretizou e o K vão ser, tipo, aqueles pontos que a gente precisa Não. só. K Ou vai continuar? continua sendo número inteiro. Ah, tá. Os pontos estão em K sobre A. É o 1 sobre A que dá a posição do ponto. Mas o índice K continua sendo. Por exemplo, a amostra para K igual a 1, a posição na frequência dela é 1 sobre A. Aí essa posição depende do valor de A. Tá, é só porque, tipo assim, eu tô entendendo tudo, eu acho, mas se você me desse um problema matemático para resolver com isso, tipo, com valores, o que que você daria? Que valor que a gente teria para achar qual valor? É a Porque o mesma K seria filosofia. infinito, Você como que eu vou tem, em calcular isso? princípio, você tem infinitos Ks. Tá, Então, eu posso te dar GP e você acha esses coeficientes. tá, porque GP é uma função, e Isso. aí eu vou Então, fazer a integral na função do tempo e chegar em outra função. exatamente. Então, por exemplo, Tá, um exercício que eu dou é acha a série de Fourier. Esse aqui, Stefano, são os coeficientes da série de Fourier. Acha a série de Fourier da função quadrada. Esse aqui é um exercício clássico. A gente sabe que a transformada é uma sinc, né? É a sinc de PFT, correto? A transformada da função quadrada, da função top hat, perdão. É sin de PFT, onde T é essa largura aqui, correto? Não confunde essa largura com o A. ah, tá. Se eu sei isso, eu já sei de cara que o meu G de K é 1 sobre A seno de π. Esse F vai ser os valores K sobre A. K sobre A, T. Porque você já integrou É ali. sinc, é a sinc. Ah, então, mas não tem que integrar? Eu fiz esse integral numa das aulas para trás. Mas Numa. sync integrado é sync? Não, acho que você se perdeu. Vamos Ah, voltar. não, esquece. Tá. Esquece, É. já é a transformada. Então, até eu dei isso na prova, né? Mas eu provei isso em sala. Não, eu lembrei. É, função top hat. É que aquela ali em cima já era integral. Pensei que era a função da top hat. Não, a transformada da top hat é sinc de PFT. É a transformada de Fourier do primeiro período da onda quadrada. Então, quais são os seus coeficientes de Fourier da onda quadrada? Vão ser amostras da função sinc. Vai ser 1 sobre A. Quais são as amostras? As amostras são nos pontos K sobre A. Então vai ser π K sobre A, T. Então, esse G de K é a transformada de É a Fourier. série de Fourier. Desculpa, é a série de Fourier. Beleza. Isso aqui é a transformada. Então, G de K são os coeficientes da série de Fourier da onda quadrada, que é obtida fazendo a periodização da função top hat. Tiago, a sua frase está... Peraí, a Letícia foi antes. O G de K é transformada de que função? G de K são os coeficientes da série de Fourier da função periódica. Esses coeficientes coincidem com a transformada com amostras da transformada de Fourier do sinal, que é o primeiro período do sinal periódico. Entendeu, Letícia?
Igual, aqui são a série de Fourier, são os coeficientes da série de Fourier da onda quadrada, que é nada mais nada menos que amostras da transformada de Fourier do primeiro período da onda quadrada, que é a função top hat. Isso, G de K são os coeficientes da série de Fourier. Então, é a mesma coisa, Stefano. G de K é a série ou coeficientes da série. É a mesma coisa. Então, a série de Fourier, esse par, é nada mais, nada menos do que a transformada de Fourier de um sinal periódico. Então, a série direta é a transformada direta de um período avaliado só em pontos discretos. Porque a inversa envolve só esses pontos discretos. Eu achei que a gente ia terminar a aula mais cedo. Gente, ficou claro? Então, formalmente, a gente chama isso aqui de par série de Fourier. A série só é aplicada a sinais periódicos. E o objetivo dessa aula foi mostrar a relação dela com a transformada de Fourier. Então, se eu te perguntar, você pode aplicar a transformada de Fourier para um sinal periódico? Pode. A transformada vai envolver funções impulsos. Então, a transformada inversa vai envolver uma soma. Eu preciso chamar essa soma de série? Não. Mas é assim que é chamado. Entenderam a filosofia, pessoal? Então, série só para sinal periódico. Transformada para qualquer coisa, inclusive sinal periódico. Ok? Série é o nome específico. Você pode pensar assim, série é o nome da transformada de Fourier de sinais periódicos. Para te lembrar. Transformada é geral, isso. Transformada vale para qualquer sinal, desde que ele tenha transformada. E série é só para sinal periódico. Porque só em sinal periódico, a transformada vira uma soma. Ok? Então, quinta-feira a gente começa sistemas, tá? E aí nós vamos voltar naquelas questões de autovalores e autovetores. Vocês vão ver que é mais fácil do que no espaço de Hilbert do que no espaço euclidiano. Então, até quinta, gente. Boa aula seguinte. Até mais.